Olá! No programa de hoje você vai conhecer as conquistas e reivindicações de trabalhadores de várias categorias. Vamos falar da lei que regulariza a profissão da empregada doméstica e que finalmente começou a valer. E também veja as comemorações dos 10 anos da Unisol Brasil, a entidade que apoia e orienta cooperativas e empreendimentos solidários. A gente começa falando sobre os bancários. Você sabia que eles estão entre as categorias que mais adoecem por causa do trabalho no país? Além das doenças físicas, os bancários sofrem também de transtornos mentais e comportamentais. Acompanhe na reportagem de Jô Miyagi. Este homem trabalhou por 25 anos em um banco. Por causa do serviço repetitivo de digitação, hoje ele não consegue mais trabalhar porque sente dores e não tem força nos braços. O que piora é você retornar ao trabalho na mesma atividade. Então, não tem uma preocupação nesse sistema, né, que a gente trabalha com essa realocação. Mesmo com o atestado médico que o liberava do trabalho, ele sofreu assédio moral e foi pressionado a realizar o serviço. Tem muito serviço, não tem quem faça e deixa de fazer o corpo mole e vai trabalhar. Afastado pela segunda vez, foi demitido do banco em plena licença médica, o que não é permitido pela lei. As empresas não levam em conta a condição do trabalhador, e sim o comprometimento do lucro. Se você não dá produção, não é interessante para a empresa manter no quadro um funcionário que não dá produção, doente ou não, acometido de acidente de trabalho ou não. Esse é só um entre os 18.600 casos de afastamento por doença ocupacional ou acidente de trabalho no setor bancário do Brasil em 2013. Segundo o INSS, quase 25% dos casos são por lesão por esforço repetitivo e 27% por transtornos mentais e comportamentais, como estresse, depressão e síndrome do pânico. Em especial o pessoal de agência, não só, mas em especial está sendo submetido a uma rotina que ele é o tempo todo cobrado. Então, todo dia pela manhã você tem uma reunião que chama um comitê na agência, em que você vai ver as metas do dia e as metas que cada um cumpriu no dia anterior. No final do dia você tem outra reunião em que você é cobrado também, né? E assim, todos os dias, né, do trabalho do bancário, ele tem essa cobrança, ele tem essas metas, ele tem que vender. O Sindicato dos Bancários teve uma rodada de negociações com representantes patronais para tratar justamente da saúde do trabalhador. O tema preocupa muito porque, em média, no ano passado, 50 bancários foram afastados por dia por causa de doenças do trabalho. Hoje você tem uma pressão que pega todo mundo dentro das agências, né? E em muitos departamentos também, uma sobrecarga de trabalho muito grande. O que nós queremos é resolver esse problema, porque vai resolver isso aí. Resolvendo esse problema, você melhora a vida do bancário e a vida do cliente, né, que também vai se beneficiar quando se tiver mais funcionário na agência, se o ambiente de trabalho não tiver essa pressão toda, se ele não tiver que comprar produto que não serve para o cliente. Isso vai melhorar com certeza para todo mundo. Nosso entrevistado sabe que as relações de trabalho um dia acabam, mas ele fica triste com o descaso e a maneira desrespeitosa como foi tratado pelo banco. O que não dá para aceitar é que você, nessa relação, onde você produz e tem a saúde agravada, né, nessa atividade, o banco simplesmente despeja o seu funcionário. É isso que a gente precisa mudar, tem que lutar para mudar. Um outro problema da categoria é desigualdade de oportunidades. As mulheres bancárias, apesar de representarem a maioria dos trabalhadores, ainda ganham menos que os homens e têm dificuldades de chegar a cargos de chefia. E pior, com o passar do tempo, os salários têm diminuído em relação ao dos homens. Agora, em campanha nacional unificada, o sindicato está debatendo esse tema. No setor bancário, as mulheres são quase metade da força de trabalho, mas recebem salários menores do que os homens. E ao invés dessa defasagem salarial diminuir, nos últimos anos ela tem se acentuado. Em 1994, a remuneração dos homens era 21% maior do que o das mulheres. Neste ano subiu para 24%. Exatamente por uma questão de discriminação, né? O mercado de trabalho reproduz essa cultura preconceituosa, machista, né, que a gente vê na sociedade. E
Nós precisamos, e por ausência de políticas afirmativas que promovam a igualdade. Relatórios publicados pelos bancos e analisados pelo Sindicato dos Bancários revelam uma desigualdade ainda maior na ocupação das funções de diretoria. As mulheres estão pouco presentes nos cargos estratégicos dos maiores bancos brasileiros, em taxas que variam entre apenas 4% e 20%. Para piorar essa injustiça, as mulheres têm escolaridade superior à dos homens. O que acontece é que, como as diretorias são ocupadas mais de 90% por homens, os homens estão promovendo homens, estão escolhendo homens e não mulheres. Apesar delas terem, na nossa categoria, um grau de escolaridade maior que a dos homens. Então, 75% das mulheres da categoria bancária têm superior completo e 69% dos homens, né? Então, não é nem uma questão de qualificação ou de formação profissional. Para discutir esses e outros assuntos, representantes dos bancários e dos banqueiros realizaram mais uma rodada de negociações. Também foram discutidas a falta de igualdade de oportunidades, baixa presença de funcionários negros e deficientes, além da insegurança nas agências, que põe em risco a vida de clientes e funcionários. Qual a solução para isso? A solução, por exemplo, para a saidinha bancária, é você implementar dentro das agências bancárias os biombos. Ou seja, eu vou sacar, ninguém precisa saber que eu saquei. Não pode estar a fila vendo o que você está fazendo no caixa. Tem que ter uma separação, uma divisória. E outra questão é que as agências tenham portas de segurança, porque mais um mecanismo de retardo da ação dos bandidos. Para a gente é investimento, para o banco é um custo. Não bastasse essa discriminação, as bancárias também são vítimas de assédio sexual dentro do local de trabalho. No próximo bloco, a gente continua falando sobre essas trabalhadoras e também sobre os funcionários da rede Walmart. A gente já volta.